Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Olha o que Paulo diz aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 55. As mudanças, elas ocorreram. As mudanças continuam ocorrendo. Pessoas continuam sendo transformadas, libertas. Você crê assim? Amém? Continua, porque a mensagem da cruz, ela não é calada, mas ela nos alcança nessa noite. Diz assim, ó, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, diz assim, ó: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas olha, presta atenção no que ele diz agora. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A vitória é por intermédio dele, a transformação é nele. Por isso que é realidade estar na presença de Deus. E diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo fala, olha, ele mudou a história, ele transformou o que era a morte, ele mudou tudo, e nós somos agraciados pela presença dele. Portanto, irmãos, vamos ficar firmes, olhar para ele e continuar firmes diante dele, amém? Sabe que a cruz é um histórico que não começa com os romanos, começa com outros povos, e sempre foi uma das mortes mais danosas, mais dolorosas. É uma morte carregada e liderada por tortura, por sacrifícios tão grandes. Por isso que era dada, os romanos utilizavam a morte para os piores criminosos. Só que havia algo entre os romanos. A lei romana não permitia que um homem romano, mesmo no seu erro, no crime, ele fosse crucificado. Tão danoso era, tão difícil, tão dolorosa que era essa morte, que nenhum romano poderia morrer pela crucificação. Eles não aceitavam, porque era muito doloroso. Nem o pior dos romanos poderia passar por uma morte de cruz. Mas Jesus foi escolhido, e ele foi escolhido para morrer, e morrer na cruz. A cruz é símbolo de um madeiro, é símbolo de um sacrifício, é símbolo de uma morte presencial, que todos estão ali olhando e assistindo, e é símbolo de uma morte em que os gemidos são altos, em que realmente a dor é estampada na feição daquele que está sendo crucificado, em que a morte e a dor é acompanhada de tão forte que muitos não resistem e desmaiam, desfalecem, e ali publicamente eles passam por torturas, que a morte de cruz é isso, esse é o símbolo. E Jesus foi escolhido para passar por essa morte, pela morte de cruz, mas ele transformou até a cruz, porque hoje tem muitos de nós aí, né, que nós usamos o símbolo da cruz na pulseira, no colar, sem Cristo, porque ele já não está mais na cruz. Muitos usam, muitos colocam em casa o símbolo da cruz, muitos olham, e quando olham a cruz sem Jesus, sabe que foi ali que ele entregou a vida, e sabe que foi ali que começa a grande oportunidade da vida eterna para toda a humanidade. Por isso que a cruz, ela é transformada por Jesus, do símbolo de uma morte tão dolorosa,
do símbolo de um madeiro em que é cravado os pés e as mãos, do símbolo de um madeiro em que é lavado de sangue da vítima que está ali. Ele é transformado, porque hoje quando alguém olha para uma cruz sem Jesus nela, ele sabe que é símbolo de esperança. Ele sabe e relembra que a cruz foi um instrumento da entrega de Jesus, mas foi por ela que toda a humanidade teve pago o preço do resgate. E é lá que está estampado simbolicamente a nota promissória que era contra nós. Porque Paulo diz que Jesus cravou a cédula que era contra nós. Ele pagou a dívida e cravou na cruz do Calvário. E aí Jesus transforma esse símbolo que é de morte, que é tão danoso, e agora se torna um símbolo de esperança, se torna um símbolo em que alguém olha para a cruz e sabe que há Jesus, e que nele nós podemos ser transformados e alcançados. A cada dia ele transformou a cruz. Aí tem gente que usa, o colarzinho, é o símbolo, porque sabe que foi lá que tudo começou, foi lá que ele se entregou, foi lá que ele foi levado à morte, mas foi através da cruz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E nos dá direito à vida e à vida eterna, aleluia. Primeira transformação, essa é a cruz. Segundo, é a morte. A morte é o símbolo do fim, é o encerramento, a morte é o símbolo do ponto final para todos. Por isso que quando Jesus morre, crucificado, os discípulos ficam perdidos, todos eles, porque foi o fim, e o fim era decretado pela morte, e eles viram que todos os planos, tudo que ele falava, foi por água abaixo, foi vencido na cruz, porque ele morreu, e agora o que seria de tudo aquilo que ele falou, da vida eterna, da libertação, dos povos que seriam alcançados, porque ele morreu, e a morte simboliza o fim. Presta atenção que isso está até em Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. Eclesiastes no capítulo 1, começa já falando que tudo é vão, a sabedoria é em vão, o que nós temos é vão também, os prazeres, tudo isso passa e é vão. Em que hora que se torna vão tudo isso? Que tudo isso perde sentido como? Que está em Eclesiastes, quando alguém se depara com a morte, que adianta? Acumulou tanto, desfrutou da vida, dos prazeres, mas na hora da morte, parece que tudo perde o sentido. Lembre que Eclesiastes está no Antigo Testamento. E assim foi também naquele dia em que Jesus morreu na cruz, que simboliza a sexta-feira aqui amanhã, que ele morreu na cruz, e aí o silêncio tomou todos, os seus seguidores, os seus discípulos, todos eles ficaram atemorosos, porque o líder morreu, e agora o que fazer? A cruz o venceu, e agora só resta colocá-lo agora no sepulcro e deixar lá, porque ele morreu. E eles esqueceram da mensagem de Jesus, porque o que nós vemos sempre será mais, aquilo que não viu você aconteceu ainda, que você não viveu, e você acredita que isso pode acontecer, isso é fé. Por isso que no primeiro dia, quando Jesus é crucificado, e no mesmo dia ele morre, e aí eles olham e falam, tudo está perdido, porque o que eles estão vivendo é que a cruz, novamente, ela fez o seu efeito, e ela conseguiu tirar a vida de Jesus. Parece que a cruz foi mais forte, parece que os cravos foram mais fortes, parece que tudo ali teve mais força, e como para todos eles o símbolo do fim era a morte, Jesus agora está morto, e simboliza o fim.
Mas lá em João, no capítulo 10, Jesus havia falado isso, e eles esqueceram. Quer ver? Olha lá, João, capítulo 10, no versículo 10, Jesus disse assim, ó: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas ele fala que ele vem para quê? Para dar vida e vida em abundância. Tem outras versões que ele fala: eu vim para dar vida e tenham vida plena. É uma vida eterna. É uma vida que não se esgota. É uma vida que não se acaba. Aleluia. Por isso que, olha, nós vivemos tantas coisas, tanta catástrofe que nós estamos passando, tantas notícias terríveis que nós estamos enfrentando aí, e parece que tudo perde o sentido, tudo fica em vão. O que é, aleluia, que realmente nós estamos vivendo? Nós temos que olhar nessa noite para aquele que é o que transforma, para aquele que tem poder para libertar, para restaurar, aquele que transformou a cruz num símbolo de morte em um símbolo de esperança, aleluia, para aquele que foi crucificado sim, na sexta-feira. Mas não esqueça, igreja do Senhor, que domingo logo pela manhã, as mulheres foram lá no túmulo para tentar, para colocar perfumes no corpo dele, para preparar o corpo dele, porque a morte, ela teve poder sobre ele e levou Jesus. E é o fim de tudo, mas ele transforma a morte, e a Bíblia diz que ele venceu a morte, venceu as trevas, venceu o mal. E a notícia que surge naquele dia, não é que a morte verdadeiramente o levou, e é o fim de tudo e continuará sendo, mas a notícia naquela manhã é que a morte foi transformada pela vida, aleluia. Paulo fala isso, ele fala que a morte foi tragada pela vida, aleluia. Jesus transformou a cruz e agora ele transforma a morte em vida, aleluia. Presta atenção nessa noite, a sua vida não é em vão, a nossa vida não é sem sentido, aleluia. Mas se nós olharmos para Cristo, na transformação, é nele que nós temos vida e vida eterna, aleluia. A morte era o fim, era o ponto final, era o encerramento de tudo. Mas após a ressurreição, peraí gente, agora mudou. Mudou por quê? Porque eu vi ele sendo crucificado, eu vi ele sendo morto, eu também vi, olha, eu vi tirando Jesus da cruz, ele estava morto, e foi colocado lá no túmulo, eu vi, eu também acompanhei, mas ele não está lá, porque assim como ele transformou a cruz em esperança, ele transformou, aleluia, a morte em vida e vida eterna, para todos aqueles que estão nele, aleluia. A morte foi transformada pela vida. Você crê nisso nessa noite? Você crê? Aleluia! Porque quem vive lá no Antigo Testamento antes de Jesus, é nesse sentimento que a morte é o fim de tudo, se acaba, aleluia! Mas quem está em Cristo Jesus, crê na vida eterna, aleluia! Crê que a morte foi transformada, aleluia! E que nós fomos alcançados por Ele, aleluia! Em nome de Jesus, Ele mudou, Ele transformou, aleluia. Lá em Mateus, quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28, Mateus 28, no versículo 16, aleluias. Ele mudou a cruz, ele mudou o símbolo do túmulo, que era o fim de tudo, mas agora o túmulo está vazio, e ele venceu a morte. E aqui em Mateus, no capítulo 28, no versículo 16, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara.
quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É lógico, a morte era o fim de tudo, é o ponto final, é o encerramento. E eles veem Jesus vivo lá entre eles, e alguns duvidam. E aí a Bíblia diz no versículo 18: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Jesus chega e fala: olha, a cruz foi transformada, o túmulo foi transformado, a morte foi transformada. Agora vão e anunciem entre as nações, para que eles sejam batizados, e para que cada dia eles sejam transformados. Presta atenção nessa noite, nessa palavra. Jesus é o que transforma, Jesus é o que liberta, Jesus é o que dá vida, aleluia. E nessa noite, o que há nas nossas vidas que precisam ser transformados, o que há na nossa vida, talvez seja a nossa fé que está desfalecendo, talvez sejam as nossas forças, aleluia, mas Ele é aquele que transforma. A Páscoa é símbolo de transformação, aleluia. A cruz não é mais o símbolo de tortura, de desistência. A cruz agora é símbolo de esperança e vida eterna, aleluia. A morte foi vencida, e o próprio Jesus disse que todo aquele que crer e for batizado, eles serão salvos, aleluia. E assim como morreram com Ele, ressuscitarão com Ele, aleluia. Porque a morte, ela foi transformada, ela foi tragada pela vida. A vida de quem? Vida daqueles que estão em Jesus. A ressurreição muda tudo. A sua ressurreição é esperança, ressurreição é nova vida, ressurreição é entender e crer no impossível. Tudo que nós vemos hoje, tudo que nós vivemos, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos e podemos tocar e conhecemos, tudo isso é passageiro. Mas existe algo que está fundamentado na fé. E naquele dia os discípulos não viram, porque os que eles podiam ver, era tudo passageiro. O que eles não conseguiram ver, o que eles não conseguiram entender, mesmo vivendo e estando ao lado de Jesus, é que Ele tem poder para mudar, para transformar. Por isso que naquele dia Jesus chega e fala para ele: olha, todo o poder foi me dado no céu e na terra, aleluia. A morte não pode deter. Em nome de Jesus, nessa noite, tem algo na nossa vida que precisa ser transformado, tem algo na nossa vida que precisa ser renovado na presença de Deus, tem algo na nossa vida, aleluia, que precisa realmente de mudança, e a Páscoa é isso, e nós vamos encontrar a transformação, a mudança, a renovação, a esperança, nós só encontraremos em Jesus, aleluia. Portanto, olhe nessa noite, a cruz está vazia. Olhe nessa noite, o túmulo, ele não está lá, ele ressuscitou. Olhe nessa noite, aleluia, porque ele vive e em breve voltará para buscar a sua igreja, aleluia. Em nome de Jesus. Jesus é o líder que passa para mostrar que é possível. Amém? Ele não foi falando do que ele não viveu, mas ele passa para mostrar que é possível. Por isso que todos aqueles discípulos puderam vê-lo morto, mas agora podem vê-lo agora em vida, porque a morte foi tragada. A morte foi tragada pela vida que há em Cristo Jesus.
Sabe o que nós temos que fazer com essa palavra nessa noite? Nos alegrar, porque a Páscoa nos dá o nosso verdadeiro sentido. Eu vejo nessa noite como se nós fôssemos aquele povo lá no Egito, comendo de pé, apressadamente, porque chegou o dia da libertação, aleluia, porque chegou o dia do agir de Deus na nossa vida, aleluia, porque chegou o momento, aleluia, em que Ele se ergueu para agir, para atuar em nosso favor, aleluia. A Páscoa é isso, é mostrar que Ele vive eternamente, aleluia. Então nós vamos ter que aproveitar esse momento, não para comprar ovo de Páscoa, não para celebrar tantas coisas que são religiosas, mas para olhar na nossa vida e falar: peraí, a minha vida está fundamentada nele, aleluia. E assim como Ele transformou a cruz, transformou o túmulo, transformou a morte, Jesus transforma a minha vida a cada dia, de acordo com o teu querer, aleluia. E aí tem mais, nós teremos uma ousadia de falar: e me prepara, aleluia, me prepara, porque a minha maior esperança é viver eternamente na tua presença, amém? Assim como o sangue do Cordeiro lá no Egito foi passado nos umbrais das portas, o sangue de Jesus teve que ser derramado ali na cruz, por cada um de nós. Por isso que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, aleluia. Por isso que é o sangue de Jesus que lava as nossas vestes espirituais, e elas ficam mais alvas do que a neve na presença de Deus, aleluia. Por isso que é uma noite da igreja celebrar e falar: sim, aleluia, tentaram com a cruz vencê-lo, aleluia. Eles pensaram que a morte era maior do que ele, era o fim de tudo, aleluia, mas eles se enganaram, aleluia, porque a cruz é a minha esperança hoje, e a morte foi vencida, aleluia, e não há nada que possa me separar dele, nem a morte. Assim como ele venceu a morte, a igreja também vencerá e viverá eternamente com ele. Você crê nisso?